Hola muchachos, muchachas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de espanhol. Eu sou Daniel, maestro da língua espanhola. Vamos estudar? Olá, galerinha, terceira série do ensino médio, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos para mais uma aula, galera. Hoje nós vamos trabalhar um pouco, associando ali a gramática normativa da língua espanhola, no que tange ali a morfologia, falar um pouco do substantivo, dentro aí também das funções da linguagem, o processo de referenciação, referente, a função do substantivo dentro dessas estruturas, galera? Então vamos para mais essa aulinha, Temos aí um texto. Como sempre, vamos extrair o que tem de gramática, dentro desse texto aí. Uma notícia, na verdade, En la última década, el robo de motos se duplicou em todo o país. Então, na última década, o roubo de motos se duplicou por todo o país aí, En el mismo período, las inscripciones en los registros bajaron la mitad a nivel nacional. Pese seus números en PDA e en Cava aseguram que o arrebato de motocicletas viene baja. Então, no mesmo período aí, os registros baixaram aí a metade do nível nacional, sobre a questão, de seguros contratados para roubo de motocicletas. Então, as pessoas estão, ao passo que aumenta o número de roubos, elas diminuem a quantidade de seguros, contra esse tipo de ação aí, seguro para veículo. Aí temos a notícia, O assassinato do empresário Andrés Blanquier em La Panamérica no último fim de semana para roubar sua BMW não foi num caso aislado. Então, o assassinato do empresário, André Blanquier, lá na Pan-Americana, foi no último final de semana, para roubar sua moto BMW, não foi um caso isolado. Em los últimos 10 anos, o roubo de motocicletas a nível nacional se duplicou. En paralelo, no mesmo período, a compra de motos se redujo a la mitad. Então, nos últimos 10 anos, o roubo de motocicletas a nível nacional duplicou-se, Paralelamente a isso, no mesmo período, a compra de motos reduziu pela metade. Assim surge del análisis que hizo Infobae de los dados de robo que surgen de la nación en base a lo reportado por las entidades aseguradoras, a los sistemas IRIS, Sistema de Controle de Fraude, y Prismanet, Plano Estadístico de Ramo Automotores, y de las inscripciones de motos de Registro Nacional de la Propiedad de Automotor, publicada por el Ministerio de Justiça de la Nación. Então, na base aí, se reportou-se, tanto a informação elaborada sobre a Superintendência de Seguro, aquilo que foi falado anteriormente, que diminuiu tanto a compra de motos quanto a aquisição de seguros, enquanto que os assaltos aumentaram. E aí cabe a reflexão, se uma é um fator condicionante para outra e vice-versa, enfim. Mas o que queremos extrair daqui, é a função do substantivo. Então, temos aí Andrés Blanquier, que é um substantivo, um substantivo próprio, o nome das coisas, o nome da pessoa, dos objetos, dos seres, fenômenos, são substantivos, e ele tem a função aqui, de ser um núcleo, um núcleo de quê? Do sujeito, Porque quem morreu, quem foi assassinado? Foi o empresário Andrés Blanquier, Então, dentro dessa notícia, ele assume aqui uma função de núcleo do sujeito. Aí temos o roubo, ali, que também é um núcleo do sujeito. Temos a compra, também é um substantivo que é núcleo de sujeito, Então, identificamos aí 3 substantivos que têm função nuclear de sujeito, Sujeito aí dentro da análise sintática, a função que a classe gramatical desempenha dentro do período, da oração, da frase, enfim. Aí temos as funções de linguagem. Só para recordar, galerinha? A gente já trabalhou em momentos anteriores aqui, falou bastante em aulas anteriores sobre funções de linguagem, Então, só para a gente fazer aqui um breve recordo aqui, as funções da linguagem, expressiva, que é chamada de emotiva,
referencial, que é uma denotativa, né? A conativa, a fática, a poética e a metalinguística, né? Então, nós estamos aqui trabalhando dentro dessa referencial, né? Porque o quê? Ela informa sobre a realidade, né? O texto que nós acabamos de ler anteriormente é uma notícia, que tem a finalidade de quê? De informar sobre um acontecimento, né? Um acontecimento real. Então, né, dentro da função de linguagem, né, a referencial que nós estamos trabalhando, ela tem uma atitude informativa, né? E aí temos alguns exemplos de gêneros, né, dentro dessa função, que é a notícia, artigo informativo, texto escolar, conferência, carta, né? Então são exemplos aí de funções referenciais. E a função de substantivo, né? A função do substantivo. Galera, a função do substantivo ela pode ser, entre outras, né, essas aí, né? Ela é núcleo do sujeito. Né? Exemplo aí, Ana tecer chalinas, né? Então, ela tecer crochê. Então, quem tecer crochê? A Ana. Então, ela é núcleo do sujeito. Ela pode ser um modificador indireto, né? Então, por quê? Porque ela pode estar relacionada a outro substantivo, né? Modificando aquele primeiro. Aí está o exemplo, lá, abuela de Luiz. Então, quem é que tece, né? Quem é que costura ali o crochê, né? A abuela de Luiz. Então, esse de Luiz, né? Ele é um modificador direto. Aí nós temos a função aposição, né? Mi primo Rafael ligou aí, né? E aí chamamos isso aí de aposição. Meu primo Rafael chegou ontem. Pode ser objeto direto, né? Aí tem um exemplo, lá, a abuela de Luiz terriou uma chalina, né? A avó de Luiz teceu um crochê. Então, esse é um crochê substantivo que tem função de objeto direto. Pode ser também objeto indireto, né? Aí tem o exemplo, lá, a abuela le terrou na chalina, né? Então, a avó, né? Ela le terrou, né? Ou teceu um crochê. Então, esse le, ele se refere diretamente, né? A abuela. Então, ele é objeto direto. Pode ser um agente, né? Um agente da passiva aí, né? La chalina es tejida por Ana. Então, esse por Ana, agente da passiva, né? Ou seja, o crochê é tecido por Ana. Circunstancial, né? De circunstância, lá, a abuela teceu ontem, né? Então, esse ontem é circunstancial. E pode ser também um núcleo de predicado, né? Trabalhamos isso na aula anterior. La chalina era azul, né? O crochê era azul. Também temos uma outra notícia, né? El capitão devia morrer. O capitão devia morrer. Las revoluciones tienen sus cuadros de matones para intimidar, aterrorizar e assassinar quando é o caso. Então, as revoluções, né, têm em seus quadros aí os matadores, né, as pessoas que são usadas para intimidar, aterrorizar e até assassinar quando é o caso. Gomes tinha seus chacharos, né? Gomes tinha seus defeitos. Duvalier teve seus tontomacote, né? Então, Duvalier também, né? Pero el arquetipo são as camisas pardas de Romeu. Porém, né, o tipo, né, são os camisas pardas aí conhecidos de Romeu. A esses duros hechos, ele trabalha aí que exterminá-los. A esses duros fatos, né, no trabalho, há que exterminá-los. Hitler exterminou a los camisas pardas em uma noite. Então, Hitler exterminou os camisas pardas em uma noite. Na quarta foi ele cruel com seus verdugos, né? Então a quarta foi cruel, né? A mais de um não me tocou proteger, a mais de um me tocou proteger. Albenal se lo dijo num dia que era enderecer num escondito sadimista que levava torcido, né? Então Albenal se lo diz, se o dizes, né? Eu enderecei um escondido, né? Sadinista. No caso aí, né, é uma espécie de um presentinho do mal,
né? Uma espécie de cavalo de Troia, digamos assim. Né? Isso é de mal agüero. O poder não tem sentimentos. Eu sim, né? O poder não tem sentimentos, eu tenho. Por isso, por isso nunca foi ele realmente poderoso. Por isso nunca foi realmente poderoso. Aí está falando, né? Das pessoas que detêm o poder e pelos artimeios, né? Os meios que ela fizeram isso, né? Citando algumas ditaduras aí, né? Algumas ideologias, entre outras coisas. Né? Então, aí para Poleu Rafael, né? Os pontos de vista e opiniões expressados por ele comunista que são necessários nos mesmos no país. Então, aí o ponto de vista, opinião, expressado em uma coluna, né, de notícia, aí dentro do El Nuevo País, o novo país, né. Então, destaca aí, né, as revoluções. Então, essas revoluções aí, substantivo que tem como função principal ser o núcleo o núcleo do sujeito. Gomes também, núcleo do sujeito, né. Hitler também, né? Núcleo do sujeito. Quem que exterminou os camisas pardas? Hitler. Então ele é um núcleo do sujeito. E temos o poder, né? Não tem sentimentos. Quem não tem sentimento? Poder. Então, poder aí como núcleo do sujeito também, né? Aí que tem outra, né? La verdad es que la gente en sus rostros, a classe política, tuvo su oportunidad e se aproveitou. Então, na verdade, né, que estas pessoas, essa gente, em seus rostos, a classe política teve essa oportunidade e não aproveitou. Falhou uma e outra vez. Falhou uma, né, algumas e outras vezes. A vezes por ineptude, outras por corrupção, pero quase sempre desoyendo los justos reclamos de la população. Então, algumas falharam, né, por corrupção, né, por ineficiência, porém sempre, né, aí de acordo com os reclames da sociedade. Agora es el turno de la gente. Agora é o turno da gente. Nós temos um poder que todos temem, el voto. Então nós temos um poder que todos temem, né, o voto. Agora é o tempo de devolver a eles sua falta de preparação. Então agora é hora de devolver a eles a sua falta de preparação. Sua escassa de preparação e seu apego à fama, né? Então, além da despreparação, esse apego à fama e ao dinheiro, né? Acaso eles nunca escutaram essa de que não basta com ser honesto, também há que parecê-lo. Então, não basta ser honesto, também tem que parecer honesto, né? Não basta parecer, tem que ser. Es tempo de volver a ser um solo país. Este que nossos antepassados sonharam 2 siglos atrás. Então está na hora de voltarmos a ser um só país, né, sem divisões. Esse é o que nossos antepassados sonharam séculos atrás, né? Então, temos aí, né, alguns núcleos dos sujeitos também. Aqui, né, vamos nessa atividadezinha prática aqui identificar qual o conceito correto referente à função referencial da linguagem, né? Então, a atitude del hablante hace lo que está dizendo, a atitude do falante frente ao que está dizendo, informa sobre a realidade, ou seja, informa sobre a realidade, influencia na conduta do leitor ou comprova a funcionalidade do canal. Qual a resposta correta? Função referencial, galera, informa sobre a realidade, né? Vimos isso aqui quando estávamos tratando do gênero notícia. Então é isso, galerinha. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Hasta pronto!